Eu estou em contato agora com o fiscal sanitário da Secretaria de Saúde de Rebouças, o Felipe Romiek, para falar sobre o trabalho que eles têm realizado agora de maneira mais incisiva, voltado à fiscalização das normativas, do decreto vigente em Rebouças no combate ao coronavírus, né? Aliás, nós tivemos recentemente, eu gostaria de iniciar com o Felipe sobre esse assunto, Felipe. Vocês parece que tiveram um estabelecimento comercial em Rebouças fazendo uma notificação ou algo parecido em virtude de aglomeração de pessoas, é isso, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, desde o início da pandemia e dos aparecimentos dos nossos decretos aqui, que restringem algumas coisas, aglomerações, agora o uso de máscara, e uma série de fatores, e o fechamento do comércio às 10 horas da noite, além da proibição do jogo de sinuca e jogos de baralho nos estabelecimentos comerciais do nosso município, a gente está fazendo inspeções e rondas aqui na nossa cidade, quase que toda noite, observando o toque de recolher às 10 da noite e observando também a questão dos jogos e tudo. Até semana passada a gente estava fazendo o serviço de orientação, bem como você falou, assim, orientamos, notificamos de maneira escrita todos os estabelecimentos, quase do nosso município, com essa questão das proibições e do que pode e o que não pode. Daí, na noite de quarta-feira, a gente recebeu algumas denúncias que tinha um estabelecimento aqui na área central do município que estavam fazendo jogos de baralho clandestino dentro do estabelecimento. Então a gente fez um serviço de investigação, assim, não precisou nem fazer muito esforço assim para a gente ver o movimento. Era aproximadamente 15 para as 11 da noite, a gente viu o movimento no estabelecimento e o próprio proprietário, vendo a nossa presença na frente do seu estabelecimento, saiu na rua nos abordar e conversar com a gente, ver o que a gente precisava, e a gente conversou com ele, perguntou se existia alguém dentro do estabelecimento, ele confessou para a gente que sim. Daí, como eu estava fazendo a fiscalização da quarta para quinta-feira à noite sozinho, eu acionei a polícia militar para fazer como testemunha e mais um órgão assim para me auxiliar na questão da confecção desse termo de interdição do estabelecimento que a nossa lei prevê, que o descumprimento das leis acarretará na cassação do alvará do estabelecimento por 15 dias. E assim foi feito, então, na noite de quarta para quase já quinta-feira, a gente já fez esse termo para o proprietário, e foi o primeiro daí já de antemão, de lá mesmo, desse estabelecimento, a gente passou em outros 2 estabelecimentos, que estavam com as portas fechadas, porém com algumas pessoas dentro, e também notificamos esses estabelecimentos, visto que eles já haviam sido notificados de algumas coisas, mas assim, agora, então, a partir dessa notificação, se for reincidência novamente, seja de qualquer coisa, vai ter o alvará cassado também. Bom, nessa abordagem que vocês fizeram, então, Felipe, quantas pessoas estavam no estabelecimento no momento que a vigilância e vocês chegaram? Então, nesse estabelecimento haviam 6 pessoas jogando baralho dentro do estabelecimento. O segundo estabelecimento que a gente passou também na área central do município era um bar que estava com a porta fechada, tinha apenas um casal dentro, junto com o proprietário. E no outro estabelecimento que a gente passou também, que estava com a porta fechada, havia mais 3 pessoas dentro do estabelecimento bebendo cerveja. Então, são poucas pessoas, porém a gente sempre orienta as pessoas que fiquem em casa, que não ocorra o distanciamento social que a gente tá pedindo e solicitando, assim, não só no nosso município, mas todos os municípios da região, o Paraná inteiro. Tanto que o Paraná inteiro mesmo, assim, a nível de Paraná, a gente observa que o distanciamento social que o Paraná implantou e todos os municípios estão fazendo, tá dando certo, porque não tem nem como comparar com outros estados, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, a quantidade de casos do coronavírus. Então, a gente vê, assim, que tá dando certo e a gente solicita que isso aconteça, tanto que hoje a gente tem apenas 3 casos. Isso nos ajuda bastante, o distanciamento social, por o resultado tá aí 3 casos apenas, né, Cleiton? Então, a gente pede que as pessoas mantenham esse distanciamento mesmo assim, porque assim, o que acontece? Se acontecer mais casos a partir de agora, assim, do coronavírus aqui no nosso município, a gente vai ter que tomar medidas que esses comércios vão principalmente bares principalmente os bares, que são comércios, assim, de difícil ação, nossa, assim, pelo fato da questão de como ele assim, a questão de você
ter que consumir bebida alcoólica dentro do estabelecimento, você ter que tirar a tua máscara e tudo, e você permanece muito tempo nesse estabelecimento. Então, assim, se ocorrer mais casos no nosso município, a gente vai tentar ver aí mudança do decreto para a gente restringir até o funcionamento desses estabelecimentos por questão de proteção das pessoas. Porque a gente nota, assim, que os frequentadores desses estabelecimentos, desses locais, assim, ainda não estão se cuidando da maneira adequada. Felipe, o que atualmente a legislação local fala, então, em termos de multas, seja para o comércio, seja para o cidadão comum, o consumidor, a pessoa que infringe aquilo que o decreto municipal estabelece? Estou falando em questão financeira agora, né? Então, até a gente vai já deixando assim de antemão aí para você, assim, que a partir de segunda-feira a gente vai adotar medidas de tolerância zero mesmo aqui na nossa cidade. Vamos usar, infelizmente agora vamos usar os rigores da lei, que já teve bastante tempo para as pessoas se apropriar do conhecimento da legislação que precisa usar máscara nas ruas, e a gente vai começar a fazer multas para essas pessoas, nos estabelecimentos e das pessoas físicas e jurídicas do nosso município. A nossa lei diz o seguinte, que a pessoa, por exemplo, o Cleiton lá, vamos citar o teu exemplo, você está andando na rua sem máscara e a gente aborda você lá e a gente vai dar uma multa para você. A tua multa será de uma unidade fiscal, que hoje está em torno de R$125 aqui no nosso município. Para o município, digo para você, já que esses R$125 que você vai ter que pagar um dia, mais dia, menos dia, você vai ter que pagar essa multa, porque você não vai pagar para a gente, você vai ter lá uma restrição do teu CPF lá na tributação do nosso município. Eu não vou cobrar multa de ninguém, vai ficar lá na tributação a multa para você pagar. E um dia, se você precisar do teu CPF, assumir um concurso, alguma coisa, você vai ter que pagar. Então, ou se tiver o IPTU no teu nome, nós vamos agregar no IPTU alguma coisa, de algum jeito você vai ter que pagar essa multa para a gente. Para o município, o teu R$125, se for ver, assim, é um valor irrisório, é um valor ínfimo, mínimo, assim, que não vai fazer diferença alguma no nosso orçamento. Mas para você, Cleiton Burgatti, pode fazer uma diferença muito grande no teu orçamento. Por causa de uma máscara que custa R$5, R$10, entendeu? Então, assim, em extremo caso, assim, a gente vai fazer a multa, a partir de segunda-feira a gente vai fazer, porque, assim, já teve tempo da conscientização ocorrer. Então, para nós é indiferente a gente fazer a multa ou não, mas a gente vai pegar, a gente sempre fala assim, tem duas coisas para a gente tentar convencer a população. A gente ou convence pelo amor e conscientização, ou pela dor. E a pior dor que a população sente, até a gente mesmo sente, é a dor financeira. Então, a gente vai começar a conscientizar com a questão financeira a partir de segunda-feira. Agora, isso que o Felipe acabou de falar aqui é muito importante, né? Lamentável que as pessoas tenham, algumas, né, têm que se conscientizar pelo bolso. Nós estamos falando de questão de saúde pública de todos nós. Não é interesse do Felipe, da saúde do município, multar ninguém. Bom que tivesse ocorrência dele, todo mundo estaria conscientizado e não haveria necessidade de impor. Então, o que diz a lei, pelo bem comum. Né? Ninguém quer uma pandemia aí, ou melhor, ninguém quer um escasso na saúde pública de Rebouças de coronavírus, até porque não tem condições, assim como a grande maioria dos municípios não tem condições de arcar, de suportar. Bom, Felipe, mas em linhas gerais, o cidadão, que você tem percebido que fazem as rondas aí diariamente, o que eu vejo bastante, e até já virou isso aqui, até meme, né, em muitas redes sociais, dá a impressão de que nós não estamos com o vírus do coronavírus, as pessoas não estão usando máscara, mas é um vírus da cachumba. O que vai se ver é a pessoa usando a máscara no pescoço, quer dizer, não é cachumba, não é, Felipe? Não, nem frio também, né? Então, certo que tá frio, mas não, a máscara não serve como cachecol também. Então, assim, e é o mais engraçado, assim, que a gente nota que às vezes a gente tá fazendo as nossas... Estamos fazendo rondas aí na rua, vendo fila de banco, fila de lotérica, todos os estabelecimentos, assim, dando uma observada, até para dar uma organizada, se for preciso. É impressionante, assim, a cara de pau de muita gente que, quando vê o carro da vigilância passar, pega a máscara rapidamente do queixo e coloca no nariz. Não está enganando a si próprio, né? A gente vê que está errado e tudo, mas, assim, está enganando a ele mesmo, porque o prejudicado e quem está em risco é a pessoa que está fazendo isso. Então, a máscara fora do nariz não resolve, a máscara no queixo não resolve, e a máscara no bolso também não resolve, porque esses dias até encontrei com um conhecido meu na rua, infelizmente, e daí falei, pô, cara, cadê tua máscara? Ah, tá aqui no bolso. Pois mas no bolso, o bolso não vai ficar com coronavírus, quem vai ficar com coronavírus vai ser você. Então, assim,
as pessoas têm a consciência, tudo, e daí, assim, volta a bater no estabelecimento da questão dos bares, assim. Podemos todos chegar no bar de máscara, bonitinhos, tranquilo. Guardamos o distanciamento social, mas, assim, chega um momento que daí a gente toma 1, 2, 3, 10 cervejinhas lá, 10, alguma coisa assim, você já tá mais para lá do que para cá, você esquece de pôr a máscara já, e daí, assim, aí que está o risco, aí que mora o perigo, porque daí a gente já não respeita mais o distanciamento social, aí que a gente não respeita mais a questão do uso da máscara, e daí, se tiver alguma pessoa nesses locais com o coronavírus, pode disseminar para todas as outras pessoas. Felipe, aproveitando a sua participação hoje, e nós estamos falando aí só falando para a área urbana, na verdade não, é área urbana e rural. E creio eu que os maiores problemas ocorrem no final de semana, que as pessoas aí querem sair, e a gente sabe que tem muitas pessoas ainda, não só repouso, mas a gente observa as notícias ali da região, ainda se mantém aquele churrasco, né, o que é proibido, ou festa de aniversário. Quer dizer, o coronavírus, ele não vai dizer, não, o Felipe lá faz aniversário, então eu não vou chegar lá. Não existe isso. Então, a regra vale tanto para a área urbana quanto para a área rural, né, Felipe? Sim. E um dos grandes problemas que a gente tem ainda é a questão das festas particulares, que a gente não sabe o que acontece muitas vezes. Eu moro numa área rural do município, moro na comunidade do Vizinho de Baixo. Lá na minha comunidade eu sei que acontece tudo, porque daí a gente é vizinho, tudo pequeno e tudo próximo, mas eu não sei o que acontece no Marmeleiro, no Rio Bonito, no Pantano Preto. Então a gente depende de denúncias para isso acontecer, e conscientização do povo também. É difícil, assim, a gente não pode proibir uma festa de acontecer, uma festa particular, mas assim, o pessoal vem aqui, se orienta com a gente e fala assim, ó, eu não posso te proibir, mas eu te oriento a não fazer, entendeu? Porque assim, pelo risco. E normalmente, assim, não é pessoas somente da comunidade que estão lá isoladas, são pessoas que vêm de fora, de outros municípios, pessoas aqui da cidade, pessoas de outros locais que estão com muitos casos de coronavírus que também participam desses churrascos, assim, e nos torna, assim, a questão muito, muito complexa, assim, para a gente poder depois observar se acontecer um caso por exemplo, uma dessas pessoas apresentar sintoma, fica muito difícil aqui para o setor de epidemiologia fazer esse rastreamento de onde que apareceu essa doença, porque são muitas pessoas. Outra coisa que acontece, sim, bastante com a gente, denúncias desse tipo de coisa, por exemplo, semana passada ligaram para mim, era umas 10h30 da noite, mais ou menos, está acontecendo um aniversário, uma festa no Rio Bonito. E eu, na verdade, assim, infelizmente eu não fui, por 2 motivos. Primeiro, já tinha acontecido quase que toda a festa. Poderia ter ido até lá no Rio Bonito, que ia levar uma meia hora, uns 40 minutos para chegar lá. Chegar lá e não ter mais a festa. Poderia eu chegar lá e, de repente, a gente sabe que nessas festas o pessoal bebe, toma um golinho a mais, assim, fica até perigoso até para a gente mesmo, assim, essa situação. E outra coisa, que nem eu falei para o denunciante, se teve que acontecer alguma contaminação, já aconteceu. A população tem que pensar o seguinte, que tem que avisar a gente, denunciar para a gente os eventos, as coisas, antes dele acontecer, para a gente chegar lá antes dele acontecer, para evitar o risco. Porque depois que começou, já não tem mais o que fazer. Infelizmente, já passou. Se for de ter contaminação, já teve, e daí a gente vai só se indispor uma coisa que não vai ter resultado nenhum, entendeu? Então a gente pede para as pessoas avisar a gente com antecedência, se possível, para a gente poder tomar uma atitude para que evite-se a contaminação, evite-se a realização do evento. Ô, Felipe, quais são os telefones aí que a população mantém contato com o setor fiscal, então, sanitário, aqui de Rebouças, para fazer denúncias ou solicitações? Então, o pessoal pode ligar aqui no telefone da Secretaria de Saúde mesmo, no 3457-2124. O problema é que esse telefone é apenas de segunda a sexta de horário comercial, né? Das 8 da manhã às 5 da tarde. Daí, os finais de semana, o pessoal acha nosso telefone aí nos grupos do WhatsApp e tudo e acaba ligando no telefone particular da gente. Até preferia não passar meu telefone particular aí, mas o pessoal vai pesquisando e acha, sabe, Cleiton? Então, na primeira semana, na verdade, só a título de curiosidade, a primeira semana de decretos e fechamentos, assim, quando começou a pandemia, isso há uns 70 dias atrás, um dia eu contei, eu fiz 70 atendimentos pelo meu telefone celular, via WhatsApp, ligações, sabe? Fora o que chegava aqui na Secretaria de Saúde, via telefone e conversava com um, com outro aqui, os colegas aqui, então, só comigo foram 70 pessoas no mesmo dia, e a gente passou 2 semanas desse jeito, na questão da orientação.
Então, é bastante gente. Então, é muita orientação, assim, e até a gente prefere mesmo que, se for preciso, ligue para a gente aqui, para que também evite sair na rua e evite ter riscos de se deslocarem na cidade. Tá certo que o nosso caso de coronavírus aqui, graças a Deus, tá aparentemente, assim, hoje, posso dizer que está tranquilo, né? Não respondo pela questão epidemiológica aqui, mas pelo que a gente vê aqui, a situação aqui está bem tranquila, bem controlada, nada fora do controle. E a gente pede também, né, Cleiton, que as pessoas que precisem sair de casa, todo mundo precisa sair de casa. Infelizmente, precisa ir no banco, precisa ir pagar uma conta, precisa fazer compras, precisa ir num monte de local, que sai apenas uma pessoa de casa. A gente vê, normalmente, aí as pessoas do interior do município que vem, família toda, vem mãe, pai, criança de colo, 2, 3 crianças pequenas junto para a cidade e ficam sentadas na frente do banco, num monte de gente esperando a pessoa que está na fila para receber. Isso é contraindicado. Vem apenas uma pessoa, ou no máximo, se for preciso mesmo, muito preciso, 2 pessoas, e sempre as pessoas que estão com menor risco, com a saúde dentro de uma faixa de idade menor, com uma saúde boa, que não tenha nenhuma doença que possa, porventura, se houver a contaminação, tem alguma complicação posteriormente a isso. Então, essas são as orientações que a gente pede para as pessoas, para que evitem sair de casa, todo mundo de casa. Sai apenas uma pessoa, para que se evite ao máximo a contaminação e diminui também as pessoas na rua aqui, e nos facilita muito aqui, também diminui a questão de menos gente na rua, mais difícil a questão do vírus se deslocar aqui na nossa cidade. Ainda não há a questão de vacina, né? E a nossa secretária aqui, a Tânia, muito bem fala quando ela está aí nos meios de comunicação, que hoje a nossa vacina é lavar a mão, lavar muito bem a mão e utilizar a máscara. Então, a nossa vacina hoje é lavar a mão e utilizar a máscara. Obrigado, Cleiton, pelo espaço, e qualquer coisa que precise, só entrar em contato, a gente está sempre à disposição.